A palavra que Deus colocou no meu coração, que fala sobre Jeremias 18, do 1 ao 4. Uma palavra muito linda, muito profunda. E vamos lá, porque vamos ser moldadas pelo Senhor essa noite. Lindas coisas o Senhor já está fazendo e temos muito mais para acontecer e realizar, e o Senhor está fazendo. Quem achou, vamos compartilhar. Quem não encontrou, segura com a amiguinha do lado e vamos lá. A palavra do Senhor nos fala: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Aqui, quando fala veio a Jeremias da parte do Senhor, coloca o seu nome no lugar de Jeremias. Vamos colocar o nosso nome. Fica para você, tá? E o Senhor fala para ele: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, Jeremias, nós, e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu a Grazi, mas que seja o Senhor. Me usa, Pai, como um canal simples e claro, Pai. Que cada uma que está aqui, Pai, venha receber da parte de Ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Me usa com a simplicidade, coloca, meu Pai, na minha boca somente o que Tu queres. Pai, eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez e o que o Senhor já está fazendo e ainda irá fazer. Pai, somente a Ti, Senhor, eu Te dou honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, meninas, quando a gente fala sobre ser moldada no novo padrão, lá no comecinho, onde aconteceu tudo, onde Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Nós éramos sem forma e vazia. E na terra havia trevas. E aí habitava sobre a terra, pairava sobre ela o Espírito de Deus. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. O Senhor liberou sua palavra, que houvesse luz e que a luz faria separação das trevas. A luz é Jesus na nossa vida. As trevas não podem coabitar com a luz. As trevas, elas precisam bater em retirada. Quando a luz de Jesus chega, quando você chega cheia de Jesus, as trevas têm que bater em retirada. O Senhor formou tudo, liberando somente palavras. Que acontecesse desde o começo da criação. Deus foi criando aos poucos todas as coisas foram acontecendo. E depois que Deus viu que tudo estava bom, faltava mais alguma coisa. E Deus foi e criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus criou o homem através de uma matéria-prima, o barro, o pó. Deus pegou o homem do pó e fez, moldando ele e colocou dentro dele o seu espírito. Pelas narinas deu o fôlego de vida. E ali o homem virou um ser vivo. E ali começou. Depois Deus viu que somente o homem sozinho não era bom. E tirou do lado dele uma costela e da costela fez a mulher, que somos nós. Andamos lado a lado com o homem, que somos a imagem de Cristo. E Jesus, Deus, fez tudo isso lá no começo, liberando palavras sobre a nossa vida. E quando Deus libera sobre a vida de Jeremias,
quando ele fala desça a casa do oleiro, ali fala no singular, não é no plural, não é nós desçamos, mas sim você desça. É particular. Deus sabe o que cada uma de vocês carregam. Deus sabe o que eu carrego. Deus sabe as nossas dificuldades, mas elas não podem ser maiores do que aquilo que o Senhor já prometeu para você. E tudo está sendo formado pelo Senhor. Palavras. Nós carregamos palavras. Quem aqui carrega a palavra de Deus? Eita, é isso aí. Carregamos a palavra de Deus. Algumas já aconteceram, outras já estão acontecendo e outras ainda irão acontecer. Mas não passará nada sem a presença do Senhor. Não tem palavra que passará, nem céus e terra passarão aquilo que o Senhor já prometeu para ti. A palavra de Deus vai se cumprir. Tudo o que Ele te prometeu vai acontecer. E quando o Senhor fala para Jeremias, desça a casa do oleiro, e ele foi e viu um homem, um oleiro trabalhando na roda. Estava com o barro, as coisas que precisavam para fazer um vaso. Existem 3 elementos. Um vaso, para ser feito, precisa de 3 elementos. O primeiro, que é o barro. O barro significa a matéria-prima de Deus. Deus criou tudo. Deus criou a terra. E da terra, a matéria-prima, que é o barro, o pó, foi feito por Deus. O outro elemento é a água. A água é a palavra do Senhor. Do trono de Deus fluirão águas vivas, como rios. A palavra do Senhor nos sara. A palavra do Senhor nos purifica. A água nos sara, porque é a palavra dele. E o outro elemento é o fogo. O fogo é a presença do Senhor. O fogo é aquele que nos faz manter vivos na presença do Senhor. Foi quando aconteceu quando Moisés teve um encontro com a sarça ardente. O arbusto que pegava fogo e não cessava porque era a presença de Deus. E Deus fala para Moisés, Moisés, tire as suas sandálias, porque esse lugar é santo. Ele teve um encontro com Deus quando Deus disse para ele, eu sou eu, Moisés. Sou eu que falo contigo, Moisés. Deus presente, falando com Moisés na intimidade, principalmente trabalhando no coração dele e falando para ele aquilo que ele era. É assim que o Senhor faz conosco. O Senhor conhece e sabe o teu levantar, o teu caminhar, sabe aquilo que tu precisa realizar, aquilo que ainda vai acontecer, mas somente vai acontecer quando nós permitimos e abrimos o nosso coração para que o Senhor possa entrar e trabalhar. Jesus está à porta, batendo. Jesus é delicado. Ele não romba a porta. Ele não abre a porta. Por mais que Ele tenha poder para isso, mas Ele não faz isso. Porque Jesus é simples. Jesus é manso. Ele está à porta, batendo. Se você ouvir a voz dEle e abrir, a porta significa o nosso coração. Se nós abrirmos a porta para que Jesus entre, Ele vai falar com você e você vai ceiar com Ele e Ele com você. Jesus é o centro de todas as coisas. Quando Jeremias estava vendo o oleiro trabalhando ali na roda e virando, a roda girando, 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 preparando aquele vaso, moldando ele, chegou um momento que o vaso quebrou, rasgou, rompeu. Isso acontece porque, às vezes, permitimos que o nosso coração seja cheio de impurezas, de coisas da terra que roubam a nossa paz, que roubam a nossa alegria, quando é a falta de um perdão, quando permitimos que nosso coração se machuque, amarguras que às vezes se tornam tão profundas a ponto que
o teu coração não consegue mais se conectar com a presença do Senhor. E permitimos isso e o Senhor está ali, esperando o momento para que você só diga: Senhor, eu não aguento mais. Tira isso do meu coração. Tira isso que está me machucando. Me ajuda a consertar. Me ajuda a fazer o que é certo. Às vezes alguém falou alguma coisa e sem querer permitimos que aquilo nos machuca. Palavras que já vêm lá do tempo do começo. Você não vai ser ninguém. Você vai ser igual seu pai e sua mãe. Tu não vai crescer, tu não vai ser nada. São palavras que nos colocam para baixo. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Jesus quer. Jesus te trouxe para viver o propósito dele. Você veio a essa terra por um propósito. Ser luz e impactar por onde você passa, levando o amor de Jesus. Seja por onde for. Fazer o bem não é fácil, gente. Mas tenha bom ânimo no meio das tribulações. Jesus passou tudo o que passou por amor a mim e a você. Já está pago na cruz. Ele morreu por nós e nos sarou de todo o pecado. Porque quando Deus criou tudo, o jardim era uma bênção. O homem e uma mulher tinham a liberdade de tudo no jardim, somente não tocar numa árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa vocês não tocam. Mas quando houve a desobediência, veio sobre a terra a desobediência, veio o pecado. E isso tem feito a gente às vezes se separar, de se conectar com a presença de Jesus. Jesus é o nosso padrão, gente. Jesus é o nosso mestre. Paulo fala: sejam imitadores como eu sou de Cristo. Seja aquilo que você é e aquilo que você já é em Jesus. Jeremias teve uma experiência sobrenatural quando Deus fala com ele, porque o vaso se quebrou porque era o passado. O passado nos faz assim, gente. Antes de eu aceitar Jesus, eu era meio fora da casinha, assim. Um pouquinho. Tive alguns probleminhas, principalmente com um gigante chamado timidez. Esse era o meu maior adversário. Eu era uma bonequinha de porcelana. Se encostar na grade, a grade quebra. E isso foi sendo moldada por isso. A minha criação, os meus pais foram uma bênção, mas eu sofria isso. Por ser moldada de uma forma não correta, a ponto de superproteção. Os meus pais passaram por muitas dificuldades, principalmente a minha mãe, e a minha mãe tinha na mente dela: ela não vai passar o que eu passei. Só que isso foi me dando alguns danos no decorrer do meu desenvolvimento e crescimento. Quando eu já estava na minha adolescência, comecei a sofrer algumas coisas como o chamado bullying na escola. Principalmente uma coisa que eu não curtia em mim, mas Deus sabe que eu já pedi perdão para Ele já há muito tempo. Eu não curtia a minha altura. Vocês param para pensar? A minha altura me deixava um pouco fora do quadro. Parecia que eu não me enquadrava com as pessoas que eram de estrutura mediana. E isso foi me trazendo alguns danos. Porque eu já era tímida. Eu era, não sou mais, em nome de Jesus. E com um problema na minha mente, da minha altura, eu não usava saltos. Que loucura, né, gente? Mas eu vou compartilhar com vocês uma loucura que Deus fez.
E isso na minha adolescência, na escola, começou a gerar algumas coisas também. Fui dando vazão, né? Principalmente dos sóficos de casa. Eu tinha um tio abençoadíssimo, que quando ele me via nas festas, ele falava: a Grazi chegou. Não precisa buscar escada, porque a Grazi consegue trocar a lâmpada. A Grazi consegue pegar aquilo que está lá no alto. E até então, normal. Só que depois isso foi gerando em mim um desconforto, porque eu fui absorvendo essas palavras e fui guardando no meu coração. É a pior coisa, gente, deixar o seu coração cheio de coisas da terra. A terra só coloca você para baixo. O que te faz viver os sonhos de Deus é do alto, é no céu, é Jesus. E então meu tio abençoado começou a fazer essas gracinhas. Isso até então estava só no meio familiar. E isso depois começou a acontecer na escola. Chegou a girafa, chegou não sei o quê, chegou não sei mais o quê. E eu pensava: Deus, para que eu nasci? Qual é o propósito? Que propósito tem? Se o mundo pensa a meu respeito isso, então me mostra, me ensina. E com isso, começou a gerar outras coisas. Comecei a dar vazão para outras vozes. Chegou um ponto que, pela misericórdia de Jesus, Jesus me guardou de muitas coisas. Coisas que eu talvez ia cometer com a minha própria vida. E o Senhor me guardou delas. Quando eu conheci o Marlon, o meu esposo, parecia o meu super-herói. Porque o que eu sofria fora, o Marlon tinha o processo de me guardar. Toca em mim, mas não toca na Grazi. Até Jesus aparecer na minha vida. Deus usou o Marlon para me levar para a igreja. Tive um processo de adaptação até entender e saber que Jesus, que é o Filho, e Deus, que é o Pai, eles são todos um só, é a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Obrigada, pastora. Onde eu tive um encontro com Jesus e aceitei a Jesus pela primeira vez. Nós estávamos na igreja do Bispo Samuel Francelino na época. Hoje ele já está com o Pai. E nós estávamos na galeria, no andar de cima da igreja. E quando o bispo foi usado para falar sobre o que Jesus faz quando você permita Ele entrar no seu coração, parecia que Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo pelo lado de dentro do meu coração. E aquele dia eu pensei assim: é hoje? Só pode. Eu tinha muitas dificuldades com meu pai. E eu pensava: Deus vai fazer algo com meu pai ou com a minha mãe. A minha mãe tem o coração mais dócil. Acho que vai ser com ela. E daqui a pouco Deus: não, eu vou pegar você. Precisa liberar perdão. Perdão sobre o seu pai. Ali eu tive um encontro sobrenatural com Jesus. Naquela noite eu aceitei a Jesus. No outro dia, ligamos para o meu pai veio para a nossa casa. Eu sou de Joinville, estávamos morando aqui Navegantes, não, em Itajaí. E o meu pai veio e pela primeira vez na minha vida eu liberei perdão sobre a vida do meu pai, sobre tudo que eu passava, sobre as dificuldades, sobre a falta de paternidade, sobre a falta de amor, porque eu queria um pai amoroso, mas eu tinha um pai dentro de casa que fazia os meus agrados, que me mimava, que fazia aquilo que eu precisava, mas o que eu precisava realmente era do amor, do abraço, de dizer: filha, eu te amo, e a gente não tinha isso.
E com todas essas dificuldades, essa superproteção, essas coisas que eu passava, essas palavras que eu deixava entrar dentro do meu coração e não conseguia colocar para fora, nesse dia eu aceitei a Jesus, liberei perdão pela vida do meu pai e ali, meninas, parece que o céu começou a se abrir. Não foi de um dia para a noite. E não foi da noite para o dia. Foi um dia de cada vez. E ali a Grazi, o velho vaso, foi quebrado. E ali eu comecei a ter uma verdadeira e genuína presença e intimidade com Jesus. E Jesus começou aos poucos a me ensinar que não eram as pessoas, não era o mundo, era eu que me fechava e me isolava dentro do meu mundinho. Jesus me fez assim, com altura. E eu não gostava porque as pessoas falavam. Tu queria ver quando eu entrava dentro do ônibus. Meninas, parecia que só tinha gente baixinha. E eu a única alta. Aquilo me dava um desconforto. E quando eu entreguei a minha vida para Cristo, Jesus começou a desfazer tudo isso. E me começou a me moldar e me lapidar em um vaso novo. Mas foi um processo, foi tirando as impurezas, foi tirando as pedrinhas, foi tirando aquilo que não pertencia, aquilo que não era de Deus. E foi fazendo, e foi moldando. E o vaso foi sendo moldado e girado na roda, na mão do oleiro, que é Deus. E daí, olha só o que aconteceu. Eu não usava salto alto, ainda porque eu já era alta, né? Não usava salto. Eita, mas olha as loucuras. E daí, o Marlon da mesma altura, aí eu não usava salto. E quando Jesus me curou, peraí. Aí as coisas parecem que começou, sabe, a clarear. Meninas, eu fui no centro, lá em Itajaí, fui andando ali nas lojas assim, e vi na vitrine um sapato rosa. Aí eu amo rosa. E tinha um sapato lindo, rosa, rosa. Cadê a Gi? A Gi sabe do sapato rosa. Ela fala, tia, que sapato lindo. Aí eu, na vitrine, só tinha aquele par. Mas com salto, não era um salto muito exagerado. Um salto legal, que daí eu colocava, passava um pouquinho do Marlon. Ai, mas era massa, gente. Ai, eu olhava assim por cima, sabe? Ai, quando Jesus faz... Jesus te liberta. Jesus te liberta dos traumas. Jesus te faz novo. E daí eu vi o sapato. Vocês esperam um pouquinho aí, tá? Calma aí. Aí eu vi o sapato e eu só sei que eu fiz assim. Deus. Só tinha ele. Era o único par. E nós não estávamos no processo financeiramente que não dava para adquirir ele naquele momento. Eu sei que eu coloquei a mão nele assim, pelo lado de fora da vitrine e disse, Deus, tu sabe que eu gosto. O Senhor me fez novo. Se for da tua vontade, guarda ele para mim. Meninas, passou um mês. É impossível isso. É impossível. Mas Jesus faz. Deus usou o Marlon. O Marlon, meu esposo, tinha ganhado um dinheirinho. Naquela época nós tínhamos nossos trabalhos seculares. E ele dava aula na escola e ele recebia um valor lá que estava lá e ele nem sabia daquele valor. Quando a menina veio entregar para ele, daí ele assim, gosto de pescar, vou gastar tudo em pesca. Aí quando ele pensou em comprar as coisinhas para pescaria, Deus falou com ele, não, tu vai levar essa oferta e tu vai entregar para minha filha. A minha filha está orando por algo. Ele, não, Deus, que nada, Grazi. E ele foi, não, eu vou comprar um negócio. Não, tu leva para ela. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, Grazi, pegou assim do bolso, Deus pediu para te entregar. Quando eu peguei o envelope que eu abri, eu digo, não. Deus disse,
que é para tu comprar o que tu estava orando. Eu disse para ele: o meu sapato rosa. Parece simples, mas para mim era algo muito importante. Aí eu disse: agora a Deus, por ser completo, o sapato tem que estar lá. Meninas, perdão, peraí só um pouquinho. É impossível um mês na loja, um par só. Meninas, pela misericórdia e graça de Jesus, o sapato estava lá. Ai! Coloquei no pé. Alegria, felicidade de não ser mais julgada pelo lado de baixo, mas poder olhar por cima como águia, poder ver o horizonte, poder ver as coisas, porque Jesus nos fez assim. Jesus te fez do jeitinho que você é. Às vezes nós somos... As meninas têm isso, né? Os meninos não têm tanto. Não tem, né? Os meninos não têm tanto, né? É mais as meninas. Às vezes nosso cabelo não tá legal, né, mano? Não acontece contigo, né? Não, né? Às vezes a gente acha que alguma coisa não tá certo, aí temos que fazer alguma coisa, uma maquiagem, sei lá. Sempre temos que inovar, né? As meninas têm isso, mas foi Deus que fez. Deus nos fez assim lindas, cada uma com uma característica, cada uma com um dom, moldado e lapidado por Jesus. O vaso moldado e lapidado a ponto da beleza do lado de dentro refletir pelo lado de fora. O vaso pro lado de fora é lindo, mas ele só vai ser lindo se o lado de dentro for belo e lindo como é o lado de fora. Nós não podemos ser do lado de fora uma coisa, vocês me compreendem? E pelo lado de dentro ser outra. O nosso coração vai nos fazer e refletir e transmitir aquilo que de dentro nós fomos saradas para o lado de fora. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que sorrimos? Porque por dentro nós estamos com o nosso coração cheio de alegria. E o coração cheio de alegria transborda pelo lado de fora. É assim que é o vaso nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. E quando eu coloquei meu sapato, que eu saí assim, ai, fiquei mais alta que o Marlon. Aí eu olhava por cima, o Marlon assim: "Tu és doida, guria?" Não, que nada, Jesus me fez livre. Pela graça de Deus, Jesus me fez livre. Bora lá, vamos lá. E fomos. Aí depois, num período lá, Deus mandou abençoar o sapato para uma irmã abençoada. Deus disse: eu te dei, agora você vai abençoar outra. E o sapato foi parar na mão de uma outra irmã abençoada. E ali foi. E ali o Senhor começou a fazer grandes coisas. São nas mínimas e pequenas coisas que o Senhor vai te pedir, para que nós chegamos nas grandes. É assim que aconteceu com Jeremias. Jeremias tinha suas dificuldades lá atrás do passado, antigas. Quando ele se permitiu estar na presença de Jesus e permitir Jesus moldar ele, o vaso ele se quebrou, mas ele fez novo por causa da vontade de Deus. O vaso novo vai ser moldado e lapidado pelas mãos do Senhor. É o Senhor que te molda e te lapida para que tu tenha a essência lá do começo da criação. Para que no mundo, meninas, é difícil no mundo que nós estamos vivendo hoje se permanecer firme, para que a gente não seja contaminado com aquilo que a terra tenta colocar rótulos, colocar coisas que você não vai conseguir. Mas em Jesus nós somos mais fortes. Não seja corrompida e não permita as iniquidades te dominar. Você é luz aonde você está. Você vai fazer a diferença.
Você vai falar a verdade, porque Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o controle de tudo. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Jesus toma o controle da minha vida, toma o controle da minha casa, toma o controle de todas as áreas da minha vida, porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós vamos voltar para o Pai. Mas enquanto isso, o que fazer? Não permita que o seu coração seja contaminado. Não permita que o mundo coloque coisinhas, impurezas, para que o vaso se rompa, para que o vaso se quebre. Porque Jesus, Ele te segura pela mão. Ele te segura pela mão e te fala: filha, não temas, porque eu te ajudo. O que está difícil aí? O que você tem feito para Jesus? Você tem abrido o teu coração e falado: Jesus, sara o que está aqui dentro? Tira essa dor, tira essa mágoa. Deixa Jesus fazer, meninas. Deixa Jesus fazer e te guiar por águas tranquilas. Tem uma querida e amada chamada Dorcas, uma discípula de Jesus, apaixonada por Jesus. E essa moça essa mulher, ela tinha um dom lindo. Deus deu um dom para ela, ela era costureira. E ela colocou o dom dela a serviço do reino. Ela costurava roupas para viúvas e necessitados. E ela era uma mulher que ela entendeu o seu chamado. Ela entendeu o propósito que Jesus trouxe ela para essa terra. O dom não é nosso, é dele. O dom é irrevogável. Tu pode fazer o que você quiser com o seu dom. Mas a melhor coisa é quando tu permita que o dom que Ele te deu seja para usar para o reino, porque não tem a ver com nós, mas sim com Ele. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é lindo quando a gente faz algo e vê alguém sorrir? Pode ser simples, mas coloque o seu dom. Às vezes eu não tenho um trabalho, sei lá, mas eu tenho alguma coisa que eu gosto. Sabe o que é tão simples, meninas? Às vezes levar um docinho, pode ser um bombom, uma bala, qualquer coisa. Simples, pequeno. Se tu entregar para alguém, tu vai ver um sorriso igual criança. Nós somos assim com o Pai. O Pai está de braços abertos, só esperando. Coloque o seu dom à disposição. Ei! Coloca aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para ajudar outros. Faça o bem. Porque nós fazendo o bem, de pouquinho em pouquinho, nós vamos chegar no ideal. Nós vamos chegar no padrão. Nós vamos chegar no padrão que é Jesus. Porque é nele. Tudo está nele. E o vaso foi assim, na mão do oleiro. Jeremias entendeu o que Deus fez com ele. Quando nós aceitamos a Jesus e depois se batizamos, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em Jesus Cristo. Se tornamos uma nova criatura em Jesus. E nesse mundo, para permanecer firme, para não ser corrompido e não se corromper com as coisas da terra, é continuando, guardando o seu coração como um fogo. O vaso é o barro. Tem alguns tipos de barros. Tem argila. A argila, eu dei uma lida assim. A argila, ela tem que ser de uma matéria-prima muito boa para poder ser modelada. E depois precisa da água para umedecer a argila. E tu coloca ela na roda e o olheiro está ali moldando, e a argila tem que ser amassada. Ela tem que estar num ponto que com a água colocada nela fique num ponto bom para poder fazer o vaso. E ele vai modelando, e quando o vaso está pronto, tu tem que esperar um pouquinho para secar. Não pode pegar sol e nem ar, correntes de ar, porque senão o vaso trinca.
E quando ele está totalmente seco, aí, meninas, ele vai para o forno. Ele vai para o forno de alta altura. O processo quente de alta altura, para que não queime e para que o barro seja modelado e seja totalmente preparado pelo Senhor. E depois que tira dentro do forno o fogo, a presença do Senhor que nos aquece, aí o vaso é tirado, espera ele esfriar, e depois que ele é esfriado tem duas opções: tu pode esmaltar ele ou se não pintar. Aí tu vai a criatividade. Mas é assim que a gente acontece nas mãos de Jesus. O fogo é a presença. Não deixe que o fogo de Jesus pare no seu coração. Não deixe que a presença do Senhor diminua, porque a alta temperatura, o fogo da presença dEle, vai aquecer o seu coração e te vai fazer, sendo sempre nas mãos dEle, aquele vaso de honra, porque foi moldado por Ele. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, o Aaron não pode adorar.